Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Helicóptero da PM cai durante treinamento e pega fogo na Grande BH, ferindo 5 militares. 179 suspeitos de tráfico de drogas são presos hoje em grande operação da Polícia Civil aqui no estado. Câmeras de segurança flagram assalto no meio da rua aqui em Belo Horizonte. Dengue continua a lotar postos de saúde e UPAs da capital. E nesta edição vamos te contar sobre a vacina contra a doença que só tem na rede particular e que não pode ser tomada por todas as pessoas. Consumidores conseguem mais prazo para começar a pagar o reajuste total da tarifa do metrô. Amanhã faz 3 meses que a barragem da Vale em Brumadinho se rompeu. 37 pessoas continuam desaparecidas. O texto da reforma administrativa apresentada pelo governador Romeu Zema foi lido hoje na Assembleia e já tem mais de 200 modificações. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Atlético está eliminado da Libertadores, mas jogadores pedem que torcedores não abandonem o time. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Cinco policiais militares ficaram feridos na queda do helicóptero Pegasus da PM, que caiu na tarde de hoje no Centro de Instrução da Polícia Militar, que fica em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. O repórter André Salles tem as informações. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Pois é, esse helicóptero Pegasus era utilizado em um treinamento da Polícia Militar, justamente no Centro de Instruções da corporação, que fica na cidade de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Dos 5 ocupantes, os 5 militares que estavam no helicóptero, a gente está até vendo aí algumas imagens, 3 tiveram liberação imediata, porque não tiveram ferimentos mais preocupantes. 2 deles seguem sendo atendidos, um deles fraturou o braço, o outro teve cortes, enfim, eles seguem atendidos, mas não correm nenhum tipo de risco de morte. A gente viu as chamas foram controladas num segundo momento pelo Corpo de Bombeiros, o helicóptero que caiu em uma região ali, uma zona rural da cidade, mas a situação também já está controlada, pelo menos no que se refere ao incêndio. Inácia. Que sorte que esses policiais tiveram, hein, André? Que bom essa notícia aqui. Obrigada pelas informações. Bom, e a Polícia Civil fez hoje uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e cumpriu 179 mandados de prisão, isso em todo o estado. Só na capital foram 13 prisões. Entre os criminosos investigados estão detentos que comandavam quadrilhas de dentro da cadeia. A operação, chamada de Berço de Pedra, foi desencadeada ainda na madrugada, em Belo Horizonte e região metropolitana. Cerca de 120 policiais foram mobilizados para a ação, que envolveu 44 mandados, sendo 23 de prisão e 21 de buscas. O foco foi o combate ao tráfico de drogas. O trabalho de investigação começou há alguns meses. A princípio, se restringia à Vila dos Marmiteiros, no Padre Eustáquio, mas viu-se que havia atuação também na região metropolitana, em especial em presídios, entrada de drogas em presídios, tráfico, por assim dizer, em presídios de Neves. Durante a operação, houve troca de tiros entre policiais e criminosos. Um dos agentes foi atingido no ombro, socorrido e já está fora de perigo. O criminoso baleado acabou não resistindo aos ferimentos. Até o momento foram presos 6 mulheres e 7 homens. Destes, 4 já cumprem pena no sistema prisional. Inclusive, o líder da quadrilha. Conhecido como Capeta, ele cumpre pena por roubo de veículos, mas, segundo a polícia, tem várias passagens. O primeiro registro dele no sistema prisional foi em 2011. 4 líderes importantes que já estavam presos, continuam presos, e comandavam plenamente a atividade da organização. Basicamente celular, e visitas, Segundo a polícia, os criminosos são considerados de alta periculosidade e movimentavam um grande volume de drogas. Todos ali têm envolvimento em roubo, em homicídio. Alguns atuavam na segurança, transporte de armamento, guarda, esconderijo de armamento, de droga. Durante a operação, foram apreendidos um caminhão, 2 motos, um carro, 2 armas e um tablete de maconha.
A polícia procura por 2 criminosos suspeitos de assaltar e agredir uma mulher no meio da rua aqui na capital. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime que aconteceu no bairro Betânia, na região oeste. No vídeo é possível ver quando a dupla em uma moto se aproxima e a vítima tenta fugir. O garupa coloca a perna na frente e a mulher cai no chão. O criminoso puxa o celular da vítima com violência e foge na sequência. Segundo a polícia militar, a mulher teve escoriações no braço e no tornozelo e foi atendida em um centro de saúde. E a polícia disse que está perto de identificar os criminosos envolvidos no assalto à família do vice-prefeito da cidade de Ouro Fino, no sul de Minas, ocorrido ontem. A filha do vice-prefeito chegou a ser levada como refém, mas foi liberada em uma cidade do estado de São Paulo. A esposa e a filha do vice-prefeito de Ouro Fino foram rendidas por 3 homens armados nesta rua, quando chegavam em casa na noite da terça-feira. Elas estavam numa caminhonete com o namorado da jovem. O rapaz também foi rendido. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos queriam dinheiro e obrigaram as vítimas a levá-los até a fazenda, que pertence à família do namorado da filha do vice-prefeito. Chegando lá na fazenda Morro Alto, os criminosos subtraíram diversos objetos, tais como joias, relógios, aparelhos eletrodomésticos e também a Ford Ranger. Em seguida, amarraram a esposa do vice-prefeito e também o namorado da filha. Logo em seguida, se evadiram do local e levaram a filha do vice-prefeito junto a eles. A jovem de 21 anos foi libertada pelos criminosos na cidade de Amparo, já no interior de São Paulo. As vítimas não sofreram nenhum tipo de ferimento. E agora falamos sobre a dengue, que continua preocupando muito aqui no estado. A Secretaria Municipal de Saúde de BH vai continuar a abrir alguns postos no próximo sábado para tentar aliviar a lotação das UPAs. A confirmação sobre o número de unidades e os endereços ainda não foi anunciado pela Prefeitura. E a morte de uma mulher que estava internada na UPA Barreiro ontem está sendo investigada porque ela pode ter sofrido o tipo hemorrágico da doença e, se confirmada, será a primeira morte aqui na capital. 14 pessoas já perderam a vida e tiveram as mortes aí comprovadas por causa da dengue em todo o estado. E o que muita gente não sabe é que já existe uma vacina contra a dengue, só que ela ainda não é oferecida na rede pública e deve ser tomada em 3 doses a um investimento aproximado de R$200. Detalhe importante, só quem já teve dengue pode tomar essa vacina. Desde o início deste ano, já foram registradas 14 mortes por dengue em Minas Gerais. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo ela, o estado tem mais de 140 mil casos prováveis da doença. A gente não tem um tratamento específico, um antiviral para a dengue. Então, nós recomendamos um tratamento de suporte, uma hidratação oral bem reforçada, um repouso e uma observação na evolução dos sintomas clínicos. Qualquer mudança de evolução, se começar a observar algum tipo de sangramento ou uma desidratação muito forte, aí a gente orienta que procure um serviço de atendimento para uma reidratação venosa e um tratamento de suporte. O que existe para tentar diminuir o número de casos a cada ano é a vacina, que foi aprovada no Brasil em dezembro de 2015. Mas ela ainda não é oferecida pelo Programa Nacional de Imunização. Ela é encontrada apenas em laboratórios particulares, mas apesar dos milhares de casos, a procura pela prevenção ainda é baixa. Essa vacina tem uma particularidade que outras vacinas não têm. Para você fazer a vacina dengue, há que ter certeza que a pessoa teve dengue. Então, é uma vacina que não deve ser mesmo prescrita para aquele paciente que o médico não tenha certeza que ele teve dengue. Mas é importante esclarecer que esta é uma recomendação e que a vacina da dengue em si, de maneira alguma, transmite a doença. A vacina da dengue, ela é feita com o vírus modificado, atenuado, contra os 4 tipos, o dengue 1, 2, 3 e 4, e ela é recombinado, o DNA do vírus é recombinado, então ela é uma vacina de segurança para aplicação muito grande. A vacina pode ser aplicada em pessoas de 9 aos 45 anos. Ela é dividida em 3 doses, que são administradas em intervalos de 6 meses. O médico acredita que a vacina pode ser disponibilizada para a rede pública quando um sistema de teste rápido eficaz for implementado. Até que esse teste seja desenvolvido, provavelmente vai ser uma vacina de uso individual em serviços privados, até que se possa, com segurança,
vacinar a população num centro de saúde de uma forma mais ampliada. Segundo uma pesquisa do Mercado Mineiro, a vacina contra a dengue pode ser encontrada em laboratórios particulares pelo preço médio de R$ 199,75. Representantes do movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas realizaram um protesto na Prefeitura de Belo Horizonte na tarde de hoje. De acordo com os líderes do movimento, os manifestantes cobraram uma reunião com o prefeito Alexandre Calil para falar sobre as ocupações urbanas e pedir ligação de água, esgoto e energia elétrica. Aproximadamente 400 pessoas participaram da ação. E veja agora outras notícias que são destaque em Minas Gerais nesta quarta-feira. Denúncia anônima levou agentes da Polícia Rodoviária Federal a parar um ônibus de turismo na BR-050 em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Dentro das bagagens de duas mulheres foram encontradas munições para fuzil 762. Os cartuchos estavam distribuídos em 4 malas. As passageiras seguiam em direção ao Rio de Janeiro, foram presas e levadas para a Polícia Federal. Caminhão tomba e interdita BR-381 na manhã de hoje em Caeté, na Grande BH. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e ainda bateu em 7 veículos. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito foi bastante prejudicado. 2 pessoas foram presas em operação da Polícia Federal de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em Minas Gerais. Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte e nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso, na região do Vale do Rio Doce. Em BH, as prisões foram nos bairros Betânia e Cidade Nova. Amanhã faz 3 meses que a barragem da Vale em Brumadinho se rompeu, causando uma tragédia humana e ambiental sem tamanho. 37 pessoas ainda estão desaparecidas. 233 mortes já foram confirmadas. Além das famílias diretamente atingidas pela tragédia, gente, tem também comerciante que teve que fechar o negócio porque ninguém aparece para consumir. Depois de 3 meses da tragédia, a natureza na mina Córrego do Feijão começa a dar os primeiros sinais de que precisa voltar a ser o que era. A grama verde divide espaço hoje com os bombeiros, que mesmo depois de 90 dias não param de buscar por vítimas. A gente delimita a área de atuação do maquinário, ele faz as escavações, a gente observa essas escavações que são feitas para realmente ver se nessa escavação que fez, se tem algum objeto de interesse, objeto ou segmento de interesse para a gente, e vai fazendo esse trabalho gradativo. Os números por aqui impressionam. A maior operação de busca e salvamento que o país já vivenciou contou até o momento com mais de 1.800 militares. 31 aeronaves já sobrevoaram essa região, além de 22 equipes de cães farejadores. A gente hoje faz uma análise de onde que foi encontrado um desaparecido para a gente poder identificar aonde que a gente vai buscar quem estava trabalhando com ele no mesmo momento. Então, esses 90 dias, eles mostraram para a gente uma evolução e uma organização muito maior da operação. Nesta quarta-feira, 142 homens trabalhavam nas buscas, com o auxílio de 98 máquinas pesadas. Enquanto a zona quente permanece movimentada, as ruas de Córrego do Feijão seguem assim, vazias. Sara tinha uma papelaria aqui, que hoje está fechada. Os clientes sumiram. Ela conta que de vez em quando um vizinho ou amigo precisa de um produto e é aí que ela abre a loja. Tudo mudou, acabou. Eu já tinha feito compras, o início, de investimento. E ia fazer mais, graças a Deus que eu não fiz, porque desse primeiro investimento que eu fiz, fiquei com dívidas para pagar e sem ter o dinheiro, o retorno para mim pagar o que eu comprei. Atualmente, ela, os filhos e o marido sobrevivem por meio de doações, vindas de todo o país. Eu penso em ir embora até daqui, reconstruir, começar a trabalhar de novo em outro lugar. Porque a marca que eu tenho aqui de sair na rua, ver um vizinho, ver outro, nós crescemos juntos, crianças ali, saber que morreram, faleceram ali através desse crime, é muito doloroso. Nosso assunto agora é a política e os bastidores das decisões que nem sempre você fica sabendo. Nosso comentarista Orion Teixeira, sempre bem informado, já está conosco para analisar as notícias mais quentes do momento. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Então vamos começar. Nosso primeiro assunto é a reforma administrativa proposta pelo governador Romeu Zema do Partido Novo, que começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Nessa terça-feira foi escolhido o relator do projeto, que será o deputado João Magalhães do MDB. A expectativa é que a votação ocorra amanhã.
Só para lembrar, a proposta foi enviada à Assembleia no começo de fevereiro. Hoje o texto foi lido em plenário e recebeu mais emendas que já passaram aí de 200. Ou seja, haverá uma fase longa de discussões até fechar o acordo, que será de fato votado, talvez amanhã. Oriol, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é se você gostou da escolha do nome do relator, do deputado João, que integra aí o bloco chamado de independente dentro da Assembleia. O que você pode esperar desse relator? Inácia, ele é do bloco independente, mas é mais aliado do que de oposição. Mas, antes de tudo, é um homem da confiança do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, que o indicou. Os dois estão afinados com esse momento do Legislativo de reafirmar a prerrogativa, o protagonismo da Assembleia nas principais decisões do Estado. O governo é do Partido Novo, de Romeu Zema, mas os assuntos principais do Estado precisam ser submetidos à avaliação, apreciação e voto dos deputados. Ninguém pode governar sozinho. Com certeza. E a segunda pergunta sobre esse assunto ainda é mais de 200 emendas já foram feitas ao texto original apresentado pelo governador Romeu Zema, né? Você acredita que vai ser distorcida demais o texto final desta reforma ou dá para esperar aí que pelo menos a linha básica seja preservada? Há um risco, Inácia, mas a maioria dessas emendas deve ser rejeitada. É importante o Estado absorver a experiência dos deputados estaduais da Assembleia na administração pública, já que é um governo novo de pouca experiência. Um exemplo. O governo queria extinguir, por exemplo, a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, importante historicamente na capacitação dos servidores do setor. O que os deputados fizeram? Realizaram uma assembleia pública, ouviram o setor e se convenceram da importância da permanência dela e já convenceram o governo. É importante o debate. Quer dizer, esse cuidado, então, de não simplesmente colocar emendas aleatórias, de ter o cuidado de apurar, isso pode fazer a diferença para aprimorar a reforma administrativa. Sim, é preciso pesar cada uma das medidas. Né? Medir aí, né? Bom, e o próximo assunto é o seguinte. Na cerimônia da entrega das medalhas da Inconfidência, o governador Romeu Zema voltou a pedir a união dos poderes aqui no Estado para todos realizarem cortes de gastos que mantenham o orçamento aqui de Minas Gerais dentro do estimado, que são aí quase 11 bilhões de reais. Orion, Executivo, Judiciário e Legislativo estão seguindo esse caminho aí sugerido pelo governador e necessário aqui em Minas de cortar gastos? A proposta do governador foi muito genérica e não foi explicitamente colocada. Se é necessário, ele deveria convidar o chefe dos três poderes e colocar isso em pauta. Não o fez ainda. Se o fizer, precisa levar duas coisas em consideração. Existe uma autonomia constitucional de cada um dos poderes a apresentar seus cortes e seus orçamentos. E também a segunda questão é que a crise está no Executivo, que não sabe gerenciar os seus recursos. Tem 600 mil servidores, várias empresas públicas. Daí a importância de uma reforma administrativa. Não estaria na hora de um enxugamento? Outro exemplo importante, o Estado decretou ontem situação de emergência contra a dengue. Por quê? Não fez a campanha contra a dengue, economizou, agora vai sair mais caro. Oi, a gente citou aí a cerimônia de entrega das medalhas da Inconfidência. Eu me lembro bem que há algumas semanas, você também, a gente falou disso aqui no jornal, o governador Romeu Zema disse que ia diminuir muito, cortar drasticamente os gastos do governo com a entrega de medalhas e acabou entregando aí praticamente 130 medalhas contra o Fernando Pimentel no ano passado, que entregou 170. Ele não conseguiu cortar esse gasto, foi isso? Não tinha autorização para isso? A concessão de medalhas está na Constituição, não pode ser feita por decreto. O próprio governador tem mudado seu posicionamento em várias coisas desde a campanha eleitoral. Por exemplo, ele disse que o uso de aeronaves, ele ia vender as aeronaves oficiais e condenou o que chamou de farra de viagens. Agora, ele mudou de posição, já considera os voos oficiais como imprescindíveis para governar um estado do tamanho de Minas Gerais, com 853 municípios. Ou seja, do lado de fora do governo, a visão é uma. Depois que entra, entende que a máquina tem uma certa vida própria em algumas situações, né, Orion? Com certeza, Inácia. Continua acompanhando e traz para a gente as atualizações. Obrigada, até semana que vem. Boa noite. Bom, gente, vocês vão ver a seguir que o Atlético foi eliminado da Libertadores depois de perder no Mineirão e jogadores estão pedindo que torcedores não abandonem o time. O Atlético está eliminado da Libertadores, mas ainda tem mais um jogo para cumprir e na Venezuela. O Galo deixou a competição depois de ser derrotado pelo Nacional do Uruguai por 1-0 na noite desta terça-feira aqui no Mineirão. E agora os jogadores pedem que a torcida continue a apoiar o time no Campeonato Brasileiro, que começará no final de semana. O Nacional assustou o goleiro Vitor. Aí começou a brilhar a estrela do goleiro Mejia. Ele fez esta defesaça na cabeçada de Adilson. E numa bobeada da defesa uruguaia, jogada de Ricardo Oliveira e Elias, o centroavante alvinegro perdeu o gol mais feito do jogo. Mejia salvou de novo.
Já na segunda etapa, Vitor teve que se esticar para evitar o gol do Nacional, que àquela altura seria uma tragédia para o time atleticano. O Galo ainda teve a chance nesta jogada de Tiará, mas que Fábio Santos chutou fraquinho. Até que aos 41 minutos do segundo tempo, Felipe Cabadio deu o golpe final no Atlético, com este lindo toque por cobertura. 1-0 para o Nacional do Uruguai, classificado. O Galo está eliminado da Libertadores da América. Precisava vencer por no mínimo 2 gols para ainda ter chances na última rodada. Passou longe. A campanha até aqui em 5 jogos é de apenas 1 vitória e 4 derrotas. Acredito que a gente até fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo tivemos mais chances claras de gol. Esse é o momento de a gente unir, né? Sabendo que sábado já tem um novo desafio, né? Recuperar o emocional. O que nós precisamos é do apoio do torcedor no estádio. E aquilo que nós estamos vivendo atualmente, o torcedor está sabendo. É uma tempestade, como eu falei. Coisas que acontecem no futebol. São resultados ruins e a gente tem que ter serenidade para começar um campeonato que já, a partir de sábado, é de muita responsabilidade. E fora dos gramados houve tumulto. Torcedores do Atlético e Polícia Militar protagonizaram uma confusão no fim de jogo no Mineirão, aqui em BH. Os militares precisaram utilizar bombas de efeito moral e spray de pimenta para dispersar os torcedores. Uma mulher que trabalhava em um carrinho de comida na esplanada do estádio foi atingida e precisou ser socorrida pelo SAMU. De acordo com a PM, a briga começou com a insatisfação dos atleticanos pelo resultado do jogo. Ninguém foi preso. No próximo bloco, consumidores ganham mais prazo para começar a pagar o reajuste total da tarifa do metrô. O metrô de Belo Horizonte vai ficar mais caro. Depois de 13 anos sem sofrer reajuste, a tarifa terá aumento progressivo já a partir de maio, quando passa a custar, então, R$ 2,40. Até março do ano que vem, as passagens vão atingir os R$ 4,25. O reajuste de 88% foi autorizado pelo Tribunal Regional Federal, o TRF1, em Brasília, e afeta também os passageiros de João Pessoa, Maceió, Natal e Recife. Em Belo Horizonte, a tarifa, que atualmente custa R$ 1,80, subiria para R$ 3,40. O Instituto de Defesa Coletiva defendia o parcelamento do reajuste. O importante é que esse reajuste seja parcelado e que o consumidor não receba isso de uma única vez. A CBTU justifica o aumento pelas baixas receitas na companhia. A empresa ficou aqui em Belo Horizonte 13 anos sem reajuste. Em algumas unidades nossas do Nordeste chega a 17 anos. A defasagem se tornou enorme. Em todo o lugar do mundo, o transporte metroviário tem algum nível de subvenção e agora a nossa margem de negociação realmente é muito reduzida. Ficou acordado que o reajuste será parcelado a partir de maio deste ano até março do ano que vem, com tarifas variando de R$ 2,40 até R$ 4,25. Esse aumento gradativo vai trazer oportunidade para o consumidor se planejar. Isso não quer dizer que se amanhã a empresa novamente utilizar métodos ilegais, a gente não possa estar discutindo isso judicialmente. Mas o acordo não agradou o movimento Tarifa Zero. É terrível porque a gente está perdendo a única política social de mobilidade urbana que ainda restava no país. O metrô é o meio de transporte mais usado pela população de baixa renda, pela população de vilas e favelas, e agora com um aumento de 136% acumulado, mesmo que seja parcelado, essa população vai ter que escolher entre comprar a cesta básica, entre comprar o consumo diário ou andar de metrô. Ou seja, a CBTU, com o aval dos advogados, está condenando a população à segregação espacial. Termina dia 6 de maio o prazo para os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas últimas 3 votações ficarem quites com a Justiça Eleitoral. Cerca de 240 mil eleitores mineiros estão irregulares e devem procurar o cartório ou o posto de atendimento da cidade onde votam. E você pode se antecipar e fazer a sua consulta aí e saber como é que está a sua situação lá no site do TRE-mg.jus.br/eleitor. O título irregular pode impedir, por exemplo, que você se matricule em instituições de ensino públicas e tire passaporte.
E o requinte da alta gastronomia chega aos motéis de Belo Horizonte. Um festival que é realizado até o dia 19 de maio oferece pratos bem mais elaborados aos clientes. Assim que o pedido aparece na tela, a chefe já começa a preparar os pratos. Tudo com muito carinho e tempero. Por aqui, o importante é agilidade e comidas deliciosas. A chefe Valdete Fernandes está aqui finalizando alguns pratos. E vocês podem perceber que nós estamos em uma cozinha profissional. Aqui, alguns apetrechos que são indispensáveis. E olhando assim, até parece que nós estamos em um restaurante. Mas, na verdade, nós estamos em um motel. É isso mesmo. O setor tem se reinventado a cada ano e, inclusive, tem feito algumas apostas altas. A última delas está bem aqui, a gastronomia. A gente resolveu, tá participando desse festival para estar mostrando para o pessoal que realmente a nossa gastronomia é até melhor do que vários restaurantes. E a autogastronomia está tão refinada no setor moteleiro que está sendo realizado em todo o Brasil o festival Chefes no Motel. A chefe Valdete Fernandes é quem comanda a cozinha por aqui. Ela criou um cardápio variado e com muito cuidado na escolha dos pratos. Tem a picanha, molho de ervas, salmão a molho de maracujá. Em BH, 4 motéis participam. A Carla é sócia proprietária de 2 deles. O cardápio dá opções de carnes gourmets e num preço especial, R$ 39,00 para degustar uma entrada e o prato principal. É um excelente atrativo e uma forma de nós mostrarmos a novos hóspedes ou potenciais hóspedes tudo que nós temos para oferecer em termos de gastronomia especializada. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Motéis e segue até o dia 19 de maio. É mais um motivo para os clientes darem aquela passadinha no seu motel de preferência. E agora eu quero que você me conte o que está acontecendo aí, que anda preocupando você, sua família, seus vizinhos aí na sua rua, no seu bairro. Use o BandZap e mande pra gente vídeos, fotos sobre problemas que estão acontecendo. É o 31 99 772 7663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Boa noite.